Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar a história de quando nós fomos visitar o castelo de um membro da nobreza na República Federal da Alemanha. Inicialmente eu vou explicar quais são os títulos nobiliárquicos aqui no Brasil para que a gente possa fazer uma comparação. Nós temos aqui o barão, o visconde, o conde, o marquês e o duque. Já na Alemanha e em outros países da Europa é um pouco diferente. Nós temos o barão, em alemão Freiherr. Na sequência nós já temos o conde, Graf. Não temos o marquês. E aí nós temos o duque, Herzog. Na sequência o grão-duque, Großherzog. E o arquiduque, Erzherzog. Mas além disso existe um outro título, ainda antes de rei, imperador, que seria correspondente ao príncipe, chamado de Fürst. Esse príncipe é diferente do príncipe filho do rei, o herdeiro ao trono, que então é chamado de Kronprinz, ou Prinz e Kronprinz, diferente do príncipe que é o Fürst. Ele tem uma forma de tratamento que é Seine Durchlaucht, que é uma forma de você chamar correspondente ao nosso Sua Alteza, Vossa Alteza. Como que ocorreu essa visita? No curso de Comando de Estado-Maior que nós realizamos, nós tínhamos muitas atividades que eram em conjunto com representantes da Marinha e da Aeronáutica, e outras eram peculiares a cada uma das forças. Uma das viagens que só o Exército fazia chamava de Viagem Sul, onde nós íamos para a Bavária, e nessa região, ou nesse estado, correspondente ao estado aqui no Brasil, nós visitamos várias unidades militares e empresas, indústrias. Uma das noites foi reservada para nós visitarmos o castelo do príncipe de Castell, ou como falaríamos em alemão, Fürst von Castell. Havia 3 ramos desta família. Uma família chamava Castell, a outra derivada que nós conhecemos inclusive pela indústria de material escolar, particularmente lápis, canetas, lapiseiras, Faber-Castell, e a outra que nós visitamos era de um outro ramo da família, que era chamado Castell Hildenhausen. Este príncipe que nós visitamos então, se chamava de Johann Friedrich, ou João Frederico, e essa família ela recebeu o título de barão em 1290. Na sequência, eles receberam o título de conde. E no início do século XX, particularmente em 1901, aí eles foram elevados a essa categoria de príncipe, mas já era na fase final do Império Alemão, já um Império Alemão unificado sob o comando, a orientação da Prússia. Uma das noites, então, nós nos dirigimos para este castelo e fomos muito bem recebidos. O príncipe era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde na sua forma de tratar, na sua maneira de relacionar. E interessante que ele também era casado com uma portuguesa, então ainda saiu em vantagem, né? Que quando o pessoal soube que eu era do Brasil, já me apresentou logo para ela e nós tivemos a oportunidade então de conversarmos um pouco. A esposa do príncipe, chamada de Maria, também descendia de uma família nobre de Portugal. Ela era uma condessa, possuíam propriedades também em Portugal. E após essa apresentação inicial, nós tomamos um café e aguardamos o jantar. Antes do jantar, o príncipe conversou conosco e explicou como que funcionavam os negócios na sua família. Inicialmente, ele deixou bem claro que apenas o primogênito, o filho então mais velho, que recebia esse título de príncipe, os demais eram ainda considerados como condes. Na sequência, ele explicou também como que eles se sustentavam, qual que era a origem dos seus recursos, já que esses títulos de nobreza eles foram extintos oficialmente após a proclamação da República ao final da Primeira Guerra Mundial, na República de Weimar. Ou seja, ele era um título apenas simbólico, mas eles tinham o direito de incorporar esses títulos ao nome próprio de cada um desses familiares. Os negócios deles eram particularmente relacionados a bancos de investimentos, não bancos de atendimento ao público, mas bancos que trabalhavam com grandes empresas, com pessoas físicas de grandes recursos financeiros, onde ele via os melhores investimentos, não só na Alemanha, mas como em toda a Europa. Ele era considerado o banco privado mais antigo de toda a Bavária. Além disso, ele tinha também uma vinícola, a produção de vinhos, eles plantavam já nas suas propriedades e eles mesmos fabricavam, e era a segunda
e vinícola mais antiga, então, de toda a Bavária. Além disso, eles tinham terras arrendadas, algumas plantações e uma área que era separada e destinada, então, à caça. Essa região onde eles moravam é conhecida em português como Francônia ou em alemão como Franken, que é uma região ao nordeste da Bavária. Esses mesmos francos foram os povos germânicos que migraram para a França e deram origem, então, mais posteriormente, à França, porque ela era conhecida antes, na época do Império Romano, como Gália. Então, essa união de latinos, ou os antigos romanos, dos gálios ou gauleses e esses povos francos é que deu origem à França atual, mas isso é um assunto para um outro vídeo que nós vamos conversar um pouco mais à frente. O outro aspecto interessante que o príncipe esclareceu para nós é que as propriedades, todos os bens, a condução dos negócios eram coordenadas apenas pelo filho mais velho, pelo herdeiro, no caso ele como o príncipe, e isso evitava que houvesse uma fragmentação das propriedades, dos bens, dos negócios e das empresas. Então, cada um desses representantes da família que tinha direito então aos negócios, a uma parte ou ações nessas empresas, eles recebiam uma mesada mensal. O termo que eles referiam foi exatamente esse, em alemão Taschengeld, ou a mesada como nós chamamos. E ele mesmo contou: eu também recebo apenas uma mesada. A gente chamaria de subsídio, de ajuda de custo, prolabore, ou um outro termo mais bonito, mas eles consideravam exatamente como se fosse a mesada, onde cada um receberia uma parte dos bens dessa família em seu proveito para garantir o seu sustento. O detalhe é que a mesada dele era 1 milhão de euros mensais para ele custear as suas despesas, as despesas do castelo, as suas despesas pessoais. Na sequência, então, nós fomos para o jantar, e o jantar era uma comida típica daquela região e mais para esse leste europeu, conhecido como goulash. Se o pessoal estiver interessado, pesquisa sobre o que é goulash. Ele se trata de um ensopado, mas para ele ficar mais saboroso, ele tem que ser feito com uma carne selvagem. Pode ser javali e, no caso especificamente, foi carne de veado, ou Hirschgulasch. O próprio príncipe contou que ele abateu essa caça nas suas propriedades, nas áreas reservadas à caça. Pode haver um pouco de polêmica, algumas pessoas que já assistiram estejam contra a caça, achem uma crueldade contra os animais, mas é previsto na lei alemã, em áreas destinadas e separadas para a caça, que ela seja realizada como a caça esportiva, de acordo com as normas, de acordo com a época do ano, de acordo com as permissões que são concedidas. Há clubes de caça, clubes de tiro, então, que são autorizados, onde por meio de uma credencial eles podem então realizar nesse período adequado essa caça esportiva. Na hora de ocupar os locais para jantar, foi uma maneira informal, não houve uma divisão de locais específicos. O príncipe escolheu seu local ao centro da mesa. No Brasil ou em outros países, já seria reservado para as principais autoridades, no nosso caso como militares, os instrutores, os de posto mais elevados se sentariam então ao redor do príncipe, em frente e aos lados. Mas lá, como foi informal, e muitas pessoas são mais tímidas, não quiseram ficar próximos do príncipe naquele momento, preferiram ficar à vontade no seu canto. E eu, como sou curioso, me sentei em frente ao príncipe. Eu tenho até uma foto onde tem um companheiro que é de Burkina Faso, que se sentou ao lado do príncipe. E eu tive então a oportunidade de conversar um pouco mais com ele, fazer algumas perguntas, ter então um pouco da minha curiosidade respondida. E eu fiz especificamente uma pergunta: por que ele então havia convidado essa delegação, um grande número de pessoas do exército alemão, do exército de vários países estrangeiros que estavam realizando o curso, então para jantar com ele na sua propriedade um dia assim à noite. E ele explicou, rindo, né? Olha, qual dos meus amigos, por mais rico que seja, por mais famoso que seja, por melhores condições financeiras que ele tenha, que ia conseguir reunir no mesmo ambiente várias pessoas dos mais diversos países e culturas e ainda falando alemão, porque nosso curso era em alemão
E se alguém conseguisse reunir uma comitiva internacional, provavelmente o idioma oficial daquele evento seria o inglês. E com isso, então, durante o restante da noite, nós fomos muito bem tratados, muito bem recebidos. Nós fomos, então, encaminhados para conhecer a propriedade, conhecer o seu castelo, e ficamos realmente bastante impressionados, tanto pela pujança, quanto pela qualidade do local, das suas plantações, dos móveis rústicos, do estilo de vida que ele tinha, mas acima de tudo pela tranquilidade, pela simplicidade que ele demonstrou. Esse é o primeiro ponto então que nós gostaríamos de destacar, é que mesmo ele não fazendo mais direito a ter esse título, sendo apenas um título simbólico, mas toda a honra tem sido dada a ele com esse título, com essa autoridade que ele foi revestida historicamente no contexto do que a sua família recebeu, do que a sua família produziu. Ou seja, ele não precisou requisitar uma honra, exigir uma honra. Ele recebeu tanto do próprio governo alemão, que autoriza o uso desse título no nome de toda a comunidade que o respeita, que o chama, inclusive, de Sua Alteza, e de nós como uma delegação estrangeira, juntamente com todos os representantes do exército alemão que estavam conosco, que o tratamos, que o respeitamos e tivemos essa consideração à sua hospitalidade e à sua maneira fidalga de ter nos recebido. O outro ponto importante foi que eles tinham a unidade. Eles abriram mão em nome dessa unidade para preservar os bens, as propriedades, os negócios da família de uma identidade individual, ou seja, cada um deles dependia de um trabalho em conjunto na condução do príncipe para que ele mantesse a sua fonte de renda, a sua fonte de sustento, a herança para ele, para os seus filhos e as gerações vindouras. Nós vemos sim na Bíblia a história do filho pródigo que reivindicou a sua herança antecipada, reivindicou a sua propriedade. E o pai concedeu, e ele perdeu tudo, e no fim das contas ele retornou, foi bem recebido pelo pai. Então essa é a história que a gente estuda e aprende na Bíblia sobre o perdão, mas os bens foram então reduzidos pela metade, para que não haja esse caso de filhos pródigos na família, já foi determinado. E isso não é força de lei, não é força de um contrato, é um acordo que foi realizado pela família já há várias gerações e tem ocorrido até os dias de hoje. Eu fui pesquisar sobre como estava o príncipe então e tive então uma tristeza ao descobrir que em 2014 ele faleceu de câncer e passou então o título de príncipe para o seu filho mais velho, Otto, que nós também tivemos a oportunidade de conhecer aquele dia. Justamente neste dia onde houve o falecimento, o sepultamento dele, foi publicada a nota nos principais jornais da região, lamentando realmente a morte do príncipe, dizendo que, embora esperada por ele já estar com câncer, lutando contra esse câncer há alguns anos, mas que foi um choque para a comunidade, que ele era um benfeitor, ele era um patrocinador, ele apoiava as causas sociais da cidade, os eventos, os clubes, as organizações que pediam então patrocínio, particularmente os projetos sociais voltados às crianças. E foi uma pessoa então, uma unanimidade de alguém que era reconhecido não só como um nobre com recursos, com dinheiro, com bens, com propriedades, e que ele ficava alheio ao que acontecia na sua comunidade. Pelo contrário, ele fazia questão de estar totalmente integrado e de apoiar naquilo que fosse possível para ele. Por fim, o que nós identificamos na pessoa do príncipe Johann Friedrich foi a sua humildade, a sua simplicidade, a sua fidalguia, a maneira dele querer nos receber bem, não querendo esnobar ou demonstrar uma superioridade por ter bens, riquezas e algo como um título de nobreza, mas a vontade de se sentir igual a nós, deixar as portas abertas, deixar uma maneira como todos nós nos sentíssemos à vontade para desfrutar da sua hospitalidade, para nos sentirmos em casa, em algo que poderia ser até um evento social daqueles que a gente vai por obrigação, como algo enfadonho, como algo que não nos agrada, onde nós ficamos contraídos, preocupados e não aproveitamos. Ou seja, o próprio fato de ele próprio ter caçado
os animais que foram utilizados para o jantar, demonstra uma preocupação. Olha, eu vou querer oferecer o melhor, oferecer algo que é meu, do que eu tenho, não algo que eu mando os empregados comprarem no açougue ou fazer de qualquer maneira. Houve esse empenho pessoal, essa alegria dele de bem nos receber e fazer com que tudo fosse conhecido como ele realmente era, mostrar para nós como que ele vivia o seu dia a dia, juntamente com a sua esposa, com seus filhos e toda a sua família também, que havia sido convidada, né? Os demais condes ali da região que faziam parte de toda essa grande família Castelo Rüdenhausen. Quando nós vemos esse aspecto da humildade, a gente lembra sempre das palavras de Jesus, dizendo que aquele que quiser se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar, ele será exaltado, que nós receberíamos a honra que era devida, que nós não deveríamos buscar, não deveria ser a nossa meta nos considerarmos superiores, mas ele diz até servir-vos em honra uns aos outros. E essa é a visão que nós temos de nós sermos simples, de nós sermos quem realmente nós somos, de nós não buscarmos algo além do que nós julgamos que merecemos, porque a justiça ela vai vir como uma consequência natural daquilo que nós fazemos, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós demonstramos, das oportunidades que nós temos de transmitir esses valores e de auxiliar aqueles que são os necessitados no dia a dia. Seja financeiramente, seja por meio de um conselho, seja por meio de um ensinamento, de uma ajuda, às vezes no serviço, aquela pessoa que está atarefada, que não está conseguindo resolver um problema, e que nós nos prontificamos então a estar junto com ela, fazendo aquilo que não seria inicialmente a nossa obrigação, que não estaria na descrição dos nossos afazeres, mas que a gente se empenha então a fazer. Esse é o exemplo que nós vimos então dessa pessoa que infelizmente faleceu. Foi até um choque quando eu fiquei sabendo, porque eu tinha ele realmente em elevada consideração, e que nós sigamos esse exemplo, tanto o exemplo como nós vemos na própria palavra de Deus, e o exemplo de pessoas que são colocadas no nosso dia a dia, que mesmo tendo a capacidade, mesmo tendo até o direito de querer ser alguém, de querer ser honrado, eles aguardam humildemente o reconhecimento que é natural pela justiça de todos aqueles que conhecem e convivem. Muito obrigado então, e até a próxima oportunidade.